Fala pessoal do Mais Fé, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fé e Crenças. Quando Joseph Smith era adolescente, ele quis saber mais sobre Deus e fez uma oração sobre qual igreja ele deveria se unir e buscava sabedoria também. Em resposta à sua oração, Joseph afirmou que Deus e Jesus Cristo realmente apareceram para ele. Ele foi informado de que seus pecados foram perdoados e que ele não deveria se unir a nenhuma igreja naquele momento, pois todas estavam incompletas. Os santos dos últimos dias se referem a esse evento como a primeira visão de Joseph Smith. Mas essa visão causa muito reboliço e questionamento para os cristãos que acreditam na Bíblia, justamente porque a Bíblia diz que nenhum homem pode ver Deus e viver. Bom, é sobre isso que vamos conversar hoje. A ideia de que nenhum homem pode ver Deus e viver vem principalmente por meio de escrituras, como Êxodo 33:20, que diz: "Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá." E também de João 1:18, que fala: "Deus nunca foi visto por ninguém." Mas podemos dizer que existem algumas exceções a essa regra. No The Oxford Companion to the Bible, ou Companheiro Oxford da Bíblia, o estudioso Samuel Meyer, que não é um santo dos últimos dias, diz que uma tradição persistente na Bíblia hebraica afirmava que a morte vem para qualquer humano que vê Deus. Na maioria desses contextos, no entanto, a narração mina esse sentimento ao retratar a agradável surpresa daqueles que sobreviveram. O texto apresenta essa perspectiva como uma percepção equivocada a qual os seres humanos se inscrevem, pois nenhum ser humano na Bíblia morre simplesmente porque viu Deus. Pelo contrário, ao longo da Bíblia, Deus quer se comunicar intimamente com os seres humanos. O problema de como Deus pode se mostrar adequadamente aos seres humanos sem causar dano é um enigma que nunca foi realmente resolvido na Bíblia. Gênesis 32:30 é um ótimo exemplo disso. Depois que Jacó descreve sua luta com o anjo Lemos. E Jacó chamou o nome do lugar de Peniel, porque tenho visto Deus face a face, e minha vida foi preservada. Até mesmo o site BiblesHath.com, que não é santos dos últimos dias, reconhece que Peniel é uma escolha interessante, uma vez que a posição comum dada nas escrituras é que literalmente ver a Deus traria a morte. Mas alguns homens na Bíblia dizem que foram autorizados a ver Deus face a face, pelo menos em uma forma simbólica ou manifestada. Êxodo 33:11 diz isso. Jacó certamente reconheceu que sua situação foi única, motivo pelo qual ele escolheu esse nome específico para o local. Então, assim como algumas dessas fontes não são dos últimos dias que vimos, os santos dos últimos dias também adotam uma abordagem parecida, mas com uma leve diferença sobre esse conceito. Essa sutileza é destacada em Doutrina e Convênio 67:11, que ensina: "Pois em tempo algum na carne o homem viu Deus, a não ser vivificado pelo Espírito de Deus." Acreditamos que, para ver Deus e resistir à sua glória, nosso corpo mortal tem que passar por uma certa mudança. Vemos um exemplo disso no livro de Moisés. Moisés viu Deus face a face e falou com ele, e a glória de Deus estava sobre Moisés, portanto Moisés podia suportar a sua presença. Mais tarde, Moisés nos diz: "E agora meus próprios olhos contemplam Deus, não porém meus olhos naturais, mas sim meus olhos espirituais, porque meus olhos naturais não poderiam ter contemplado, pois eu teria penecido e morrido em sua presença. Mas a sua glória estava sobre mim, e eu contemplei sua face, pois fui transfigurado diante dele." Assim, para que Joseph Smith tenha visto Deus, ele deve ter passado por uma mudança parecida. E de fato, nos relatos da primeira visão de Joseph Smith, lemos sobre uma coluna de luz ou fogo celestial que desceu até parar bem perto de Joseph, enchendo com o Espírito de Deus. Em um relato de Orson Pratt de 1840 da visão de Joseph, lemos que no início da visão, uma coluna de luz continuou descendo lentamente até repousar sobre a terra, e Joseph foi envolvido no meio dela. Quando isso aconteceu com ele, produziu uma sensação peculiar em todo o seu sistema. E algo bem interessante é que existe um documento cristão antigo chamado Homilias Clementinas, que expressa uma ideia semelhante. Esse documento afirma que ninguém não pode ver a Deus porque ele é iluminado por uma luz extremamente grande, pois aquele que vê a Deus não pode viver, pois o excesso de luz dissolve a carne daquele que vê, a menos que pelo poder secreto de Deus a carne seja transformada em natureza de luz para que possa ver a luz. Acho que deu para entender, né? Então, você não está obrigado a concordar com o que os santos dos últimos dias acreditam, mas se fizer uma pesquisa online sobre esse tópico, poderá começar a notar um padrão interessante. A coisa é que existem vários exemplos de pessoas vendo Deus nas escrituras. Existem também várias escrituras que dizem que Deus não pode ser visto. Então, para conciliar a aparente contradição, você verá a maioria das pessoas
dizendo uma das duas coisas. A maioria dos cristãos, que não são santos dos últimos dias, dizem: Bem, as escrituras falam que você não pode ver a Deus e viver, então precisamos reinterpretar quaisquer escrituras que falem sobre pessoas vendo a Deus. Outros adotam uma abordagem um pouquinho diferente, até inversa. Bem, as escrituras falam sobre pessoas que viram Deus, então precisamos reinterpretar quaisquer escritura que digam que Deus não pode ser visto. Como muitas vezes acontece, tudo acaba se resumindo em como você escolhe interpretar as escrituras. Como santos dos últimos dias, somos gratos pelos profetas modernos e pela revelação que tende a ajudar nessas situações. Como sempre, estude tudo que puder sobre o assunto. Ora e escolha acreditar no que faz mais sentido para você. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder a todas. E já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E eu vou ficando por aqui. Até mais!